Ciao ragazzi! Hoje então nós vamos falar sobre gli articoli in italiano, os artigos em italiano. Quando eu já começo assim, quando a gente fala de uma coisa gramatical como os artigos em italiano, a gente já fica um pouco assustado porque a gente já começa pensando em uma coisa gramatical. Ai meu Deus, o que é um artigo? E não tem nada de bicho de sete cabeças, é muito mais simples do que a gente realmente imagina. Inclusive, nós usamos artigos o tempo inteiro no português. Então, quando eu digo a menina que está na porta, quando eu digo o meu melhor amigo, os dias mais felizes. Então, esse os são exemplos de artigos que a gente tem no português. Però, hoje o nosso tema principal é gli articoli in italiano, né? Então, nada de português aqui. Vamos começar dizendo que os artigos vêm sempre antes de um nome, ou seja, ele serve para dar característica àquela coisa ali, caracterizar no tipo, definir aquela próxima coisa. Então, quando eu digo a menina, então ele vem ali antes do nome, que é menina, e de certa forma ele determina, ele define que menina é feminino e no singular. Mas a gente vai ver isso um pouquinho melhor. Existem, ragazzi, 3 tipos de articoli. Ci sono 3 tipi di articoli. Pessoal que está aí no Instagram, 3 tipi di articoli. São 3 tipos de artigo. Quais são esses artigos? A gente vai começar com o primo tipo. Então, o primeiro tipo, nós temos os articoli determinativi. E para que serve? Olha só, para quem gosta quem fica sempre me pedindo, Bela, faz a apresentação em italiano. Eu não posso fazer a apresentação toda em italiano, mas eu posso trazer aqui palavrinhas do italiano, posso trazer o texto um pouco em italiano e ajudar vocês a descobrir o que está escrito, né? Então vamos lá, ó. Si usano, então a gente vai usar os artigos em riferimento a cose o persone determinate e già conosciute o menzionate. O que isso quer dizer? Quer dizer que quando a gente usa o artigo determinativo, a gente basicamente sabe ou conhece aquela coisa sobre a qual a gente está falando. No italiano, o artigo feminino, no singular, é o la. Então eu vou dizer la casa, repitam em casa comigo, la casa, feminino singular, la strada, pode falar como se fosse tudo junto, la strada, ou la rosa. Todas essas 3 que eu coloquei, casa, estrada, rosa, são palavras femininas no singular. Mas eu poderia ter, por exemplo, la porta, que é a porta, la luce, que é a luz, la bambina, la ragazza. Então, tudo que eu quiser dizer que é feminino, que eu conheço e está no singular, eu uso ali o lá. Então, eu tenho, qual que é a regra? Também que a gente precisa ter atenção, ó, que na página mesmo a gente já tem um vídeo explicando sobre a regola dell'apóstrofo, a regra do apóstrofo. Se você não viu, depois que terminar aqui, você pode procurar, que eu explico direitinho como funciona a regra do apóstrofo. Mas aqui, com o artigo lá, então eu tenho o quê? Que la vocale dell'articolo la cade se la parola che segue inizia per vocale. O que isso quer dizer? Quando eu tenho lá que termina com uma vogal, certo? A é uma vogal. E se eu tenho uma outra palavra que começa também com vogal, eu vou fazer o quê? Eu vou cortar a vogal do lá e substituir por um apóstrofo. Então, por exemplo, al suo esempio useremo l'apostrofo, come l'isola. Em vez de eu dizer la isola, eu digo de uma vez l'isola. Em vez de dizer ancora ou la ancora, eu digo l'ancora. Em vez de dizer la iniziativa, eu digo l'iniziativa.
Então, você consegue ver que você para de travar. Então, você não fala la isola, la âncora, la iniziativa, e você torna a sua fala muito mais fluida. Então, é por isso que a gente usa os artigos em italiano. Prima di seguire con la, então antes da gente passar para o próximo, tem uma observação aqui que é muito importante, né? Attenzione, que se la parola comincia com IE, então, por exemplo, começou ali com uma vogal, mas não é só a vogal I simples, é IE, IE. L'articolo, a letra de A, não vai cair, então, só quando tiver esse caso, por exemplo, la iena. Passando do artículo determinativo, então a gente vai para os masculinos, tá bom? Então, todas as palavras que eu falei anteriormente nos exemplos eram femininas. Mas e se eu quiser falar de coisas masculinas? Então, a gente vai começar com o artículo il. Atenção, não é il. Letra L em italiano nunca vai ter som de U como tem no português, né? No português a gente fala Brasil. Então, não é Brasil. A gente diz Natal e não Natal. Mas no italiano essa letra L tem que ser bem pronunciada, hein, ragazzi? Então a gente não vai pronunciar il, a gente vai pronunciar il. A ponta da língua vai lá no céu da boca. Todo mundo praticando em casa, hein? Il. E aí a gente vai usar o will na frente de palavras masculinas que começam com consoantes. Uhul, muito simples. Só que, pam, pam, como é que é aquela música? Oh no, no. Pois é. Então, começa a tocar a música do oh no, porque é agora. O will vai servir para quase todos os casos, exceto as exceções, obviamente, né? Então, tranne, olha só que palavrinha interessante em italiano. Tranne, é como se fosse o nosso fora. Então, por exemplo, se eu digo assim, vai todo mundo sair menos eu, ou fora eu, né? Menos eu. Então, posso dizer tutti escono stasera tranne me. Tutti escono stasera tranne me. Então, todo mundo vai sair hoje à noite, menos eu. Então, esse tranne é como se fosse em italiano nosso menos, mas não menos de quantidade, como meno acqua, né? Aqui tem menos água. É esse menos de exceção, né? Então, eu quero dizer... Mi piacciono tutti i cantanti italiani tranne Laura Pausini. Não é vero, né? Não é uma afirmação verdadeira, mas estou dizendo, por exemplo, que eu gosto de todos os cantores italianos, exceto, ou seja, menos a Laura Pausini. Solo um exemplo, ragazzi, não venham me linchar nos comentários, tá bom? Tentem também, se vocês quiserem, coloquem aí um exemplo usando tranne. Me falem uma coisa que vocês gostam menos. Então, por exemplo, mi piacciono tutti i gelati, tranne cioccolato, não sei. Gosto de todos os sorvetes, exceto de chocolate. São exemplos absurdos que eu tô dando, viu, gente? Eu gosto de tudo isso que eu tô falando. Então, a gente vai ter no il, praticamente o artigo que a gente vai usar para quase tudo, exceto algumas exceções, né? Lógico, o italiano não é italiano sem exceções. Então, olha só. A gente vai usar il, exceto nos casos que a gente vai usar lo. Mas antes de a gente ver os casos que a gente vai usar lo, então vamos aqui começar com o will. Então, eu posso usar o will quando eu tenho, principalmente, uma consoante, como está escrito aqui, né? Então, eu digo il cane. Então, tem um cachorrinho aqui, il cane. Il ristorante, repito em casa. Non ci credo, Bruno, ma questo non è vero, giusto? Não, gente, o Bruno falou que ele gosta de todas as comidas italianas, menos a pizza. Aí eu não é inaceitável, é o meu cibo preferito. Mas sto scherzando, é uma brincadeira, né? Então eu posso dizer il cane, il ristorante, il quadro.
E todas essas palavras vocês veem, como uma começou com C, uma começou com R, uma começou com Q, né? Que em italiano a gente chama de Q, sim. Quem não sabe ainda as letras do alfabeto e os sons, está saindo essa semana um vídeo especial que fala sobre isso, gente. Tô super animada. Estamos terminando os pequenos detalhes para poder postar para vocês. Então eu entendi que o will eu vou poder usar para quase tudo, exceto quando eu uso lo. Então, quando que eu vou usar lo? Agora é o momento que vocês vão pegar o papel, a caneta e tirar todas as distrações de perto para vocês focarem aqui. Por quê? Existe uma lista, sim, existe uma lista de quais são as situações que a gente tem que usar lo em vez de il, lo em vez de il em italiano. Então vamos lá, quais são? Primeiro de tudo, tá? As palavras têm que ser masculinas. Ok, já entendi, porque quando for feminina eu vou usar lá. Depois, essa palavra vai precisar. Primeiro caso, começar com uma vogal. Come per esempio l'albero. L'albero. Então aqui eu tenho um desenho para vocês, ó. A árvore. L'albero. L'albero. Repitam aí em casa. L'albero. L'albero. Como eu falei para vocês, L em italiano nunca tem som de U, né? Então eu não digo albero, eu digo albero. Albero. A pontinha da língua vai lá em cima, né? L'albero. E aqui seria a mesma coisa de dizer o quê? Lo albero. Mas vocês lembram da regrinha do apóstrofo? Quando eu tenho uma vogal e uma outra vogal, para eu não ficar travando, lo albero. Olha como a minha fala fica mais fluida. Tenta aí em casa, você fala primeiro lo albero. Agora diz l'albero. L'albero. Parece até uma música saindo dos seus lábios, ó. L'albero. Fica muito mais bonito, né? A gente também vai usar o lo quando eu tiver uma palavra que começa com Y ou X, que é a letra X, ou lá Z, né? Então, palavras como lo iogurt, o zanata, o plural vai vir daqui a pouquinho, tá bom? Vou só terminar de explicar os no singular antes de ir pro plural. Lo iogurt, que é iogurte mesmo, né? Só que a gente fala bem abrasileirado, né? Iogurte. Em italiano, yogurt. Lo zucchero. Cos'è zucchero? Zucchero è açúcar. Lo zucchero. Lo xilófono, que no português é xilofone. Não sei como pronunciar no português, não, gente. Na verdade, eu sei como pronunciar no italiano, mas não sei a pronúncia do português. Xilófono. A gente também vai usar lo no terceiro caso quando for um S seguido de consoante. Então, eu tenho, por exemplo, lo sport, mas eu poderia dizer, por exemplo, lo studio, lo stivale. Bruno colocou ali um ótimo exemplo. Lo stivale, lo stilo. Enfim, pode ser S seguido de qualquer outra consoante, né? Eu também vou ter como regra, quando minha palavra começar com DN, PN ou PS. Por exemplo, atenção nessa palavra aqui, porque no português a gente fala como gnomo. No português a gente diz gnomo. Se chegar para o italiano e fala gnomo, eu não sei o que ele vai entender, porque em italiano, som de GN é sempre nha. Então a gente vai sempre comparar com o nosso NH no português. Então eu vou dizer gnomo, lo gnomo. Va bene? Lo gnomo. Seria o gnomo mesmo. Ou então eu vou dizer lo pneumatico,
Pneumático é o pneu, realmente, né? Que a gente coloca no carro, enfim, pneu. E per ultimo, lo psicólogo, que é como no português a pessoa, né? O terapeuta, enfim. Eu também vou usar o lo quando eu tiver um i seguido de vocale. Por exemplo, lo iato, lo iato. Então, eu não digo liato, liato. Eu digo lo iato, lo iato. Como com o lá que eu uso la hiena e não liena, liena. Porque senão o som não sai tão harmônico quanto a gente queria, né? E vocês sabem que é justamente por uma causa de harmonia que a gente usa o lo, porque se a gente usasse il, a gente ia travar muito a nossa fala. Então, em vez de dizer lo yogurt, você diria il yogurt. Em vez de dizer lo zucchero, você diria il zucchero. E isso deixaria a nossa fala muito truncada. Então, o italiano é uma língua tão lindamente pensada, gente, que até esse detalhe eles foi pensado. E agora chegamos ao plural, va bene? Zanata, chegamos ao plural, hein? Quem estava esperando o plural, vamos passar para o plural. Gli articoli determinativi plurali. Então, olha só, para cada equivalente no singular, eu terei um plural. Então, quando eu tenho lá, o artigo lá no singular como la casa, o plural eu vou usar le. Então, eu vou usar le sempre na frente das palavras femininas que estão no plural. Por exemplo, la casa, então vai virar le case. Le case. Lembrando que vai tudo pro plural, né? Então é le case, as casas, la strada, l'estrade, la strada, l'estrade. Então as estradas, la rosa, le rose, la rosa, le rose. Então sempre que eu tiver um lá, eu vou usar um le. Eu também vou usar le na frente de palavras que começam com vogal. Então, eu vou dizer le isole, le iene. Ah, mas Isabela, não tem aquele negócio lá, a regra do apóstrofo, como terminou com vogal, aí a outra começou com vogal, não tem que cortar? Tem, somente quando o meu artigo estiver no singular. Se o meu artigo estiver no plural, como é o caso do le, eu não mexo nele, eu não coloco um apóstrofo, eu vou sempre deixar o meu le inteiro, certo? Eu não vou usar apóstrofo. Então, le isole. Por que, Bela? Porque se você diz, por exemplo, l'isole, tudo bem que o e no isole até consegue te dizer que é plural, mas parece que fica faltando algo, sabe? Então, le isole, você dá a informação completa de que aquilo tudo está no plural. Certo? Então, a gente vai deixar para usar o apóstrofo quando o meu artigo estiver no singular. Perfeito, a gente fez esse combinado aqui, vocês anotem aí, ó. Pode colocar um asterisco aí e colocar assim, usar o apóstrofo quando o meu artigo for no singular. E quando for no plural, como le, eu não mexo nele. Non c'è plurale questa parola nel senso di foto. Bravo, Bruno! O Bruno está comentando. Foto, não só foto, palavras que são reduções de palavras maiores. Então, por exemplo, moto, que vem de motocicleta, a gente não vai mudar ele no plural. La moto, le moto. Outra palavra seria como ele colocou foto, que vem de fotografia. Então, la foto, le foto. Essas palavras que são uma redução como auto. Auto é uma redução de automóvel. Então, eu vou dizer l'auto, gli auto. Então, eu não tenho auti, né? Eu não vou passar carros para o plural dessa forma. Eu não tenho auti. Eu não tenho foti e eu não tenho moti. Eu tenho moto, foto, auto.
Fotojornalista com G e O, Zanata. Fotojornalista. Continua sendo foto. Foto não passa, não muda no plural, né? É claro que existe foto no plural, ragazzi. Não estou dizendo que não existe. Existe. A diferença é que ela não muda. Então, se eu digo foto, você não sabe se eu estou dizendo singular ou plural. Se eu digo la foto, você sabe que é singular. Se eu digo le foto, você sabe que eu estou dizendo plural. Ou seja, o artigo vai te dizer. Sacou? Então, tá vendo como o artigo é importante pra gente? Ele vai ajudar a gente até quando nada mais pode nos ajudar. E seguindo os articoli determinativi, eu vou ter 2 para o masculino, já que eu tenho 2 para o masculino no singular, tenho 2 para o masculino no plural. Então, todos os casos em que eu usei il, então se eu disse il ragazzo, il libro, il giorno, eu vou usar i quando eu passar para o plural. Então, il cane, no plural aqui eu tenho mais de um, eu tenho i cani. I cani. São 2 cachorrinhos, olha que bonitinhos. I ristoranti. Então, é mais de um restaurante. I ristoranti. I quadri. I quadri di Van Gogh. Então, sono più di uno. É mais de um quadro. Então, i quadri. Mas, Isabela, eu só vou tirar a letra L, você só vai tirar a letra L e acabou. Virou I. Eu acho que é a palavra mais... eu diria que é a palavra mais curta que eu já vi em italiano, né? É só a letra I, literalmente. I. I cani, i ristoranti, i quadri. E em todos aqueles casos em que eu usei lo, ou seja, quando a minha palavra era masculina e começava com vogal, quando era a palavra masculina e começava com S seguido de consoante, com PS, com GN, com Z, com Y, com X, com PN, todas aquelas regras que a gente viu para lo vão se aplicar também no plural. Só que aí qual que é o meu plural? O meu plural de lo é li. Então, olha só, atenção para a pronúncia dessa palavra. Todo mundo falando. Primeiro, fala em cada palavra molhado, molhado, molhado. Tá vendo esse lia, lia, lia? É esse li que a gente vai portar, que a gente vai trazer para o li. Porque, ragazzi, muita atenção, não é li, li. Li é uma outra palavra em italiano, pode significar li, pode ser o plural, como li leggo, então eu leio os livros, li leggo, mas esse é um li, li, li. E a gente vai usar nos mesmos casos, então eu disse l'albero, agora eu vou dizer gli alberi. Eu disse lo zucchero, agora eu vou dizer gli zuccheri. O Luan, eu tenho um aluno que é o Luan, não sei se ele tá aqui. Luan, se estiver por aí, ó, diz um oi aí. Mas essa semana eu coloquei o quiz lá nos stories e ele já veio comentando pra mim. Eu fui quente colocando lo zucchero porque eu vi que era com Z, mas eu não vi que estava no plural. Eu falei, pois é, a pegadinha foi feita pra isso mesmo. Então, eu tinha colocado no quiz a palavra zuccheri e não zucchero. Então, quando eu tenho no plural, o plural de uma palavra iniciata com zeta, eu preciso dizer gli. Então, eu tenho gli alberi, gli zuccheri, gli sport, gli psicologi. Mas, Isabela, sport, não tá faltando alguma coisa aí? Como que eu sei que ele é no plural? Palavras de origem estrangeira, como sport, bar, film, não mudam no plural em italiano, tá bom? Então vai ser sempre sport, seja no singular ou no plural, vai ser sempre film, seja no singular ou no plural, vai ser sempre bar, então não existe bari, não existe sporti com i, não existe filmi. Então a gente não passa essas palavras assim pro plural. Então, olha, respirou, artigos determinativos, tá certinho. Buonasera, Carmen, tchau, buonasera, Diana, buonasera.
Respiraram aí? Tomaram um fôlego? Vamos tomar uma aguinha porque agora a gente vai para a segunda fase. Agora vamos falar sobre os artigos indeterminativos. Os artigos indeterminativos, ragazzi, então olha só, pensa comigo. O determinativo eu uso quando eu sei sobre o que eu tô falando. Então, se eu digo la ragazza, ou seja, a menina, eu sei de qual menina eu tô falando. Se eu digo la porta verde, a porta verde, eu sei de que porta eu estou falando. Mas, e quando eu estou falando de coisas que eu não sei exatamente, que eu não vi ou que não foram mencionadas? Por exemplo, eu não quero falar de uma menina, da menina especificamente. Eu quero falar de uma menina. Eu não quero falar de um filme especificamente, eu quero falar de um filme. Ou, enfim, qualquer que seja a coisa que você não queira especificar, ou seja, não é uma coisa, uma pessoa determinata, é uma coisa indeterminata, eu vou usar o artigo indeterminativo. E olha que interessante, se você conseguir apreender, ou seja, realmente aprender as regrinhas dos artigos determinativos, os indeterminativos são, ó, mamão com açúcar, melzinho na chupeta, é uma coisa mais fácil aqui do mundo. É que nem tirar doce de criança, mas a gente não precisa fazer isso, né? Então vamos lá. Una. Então eu tinha lá no singular não. Então, tinha lá no singular dos artigos determinativos, que agora no indeterminativo eu vou ter una. Então, em vez de eu dizer la casa, eu vou dizer una casa. É uma casa. Eu não tô falando que é uma casa específica, é uma casa qualquer. Uma estrada. É uma estrada, não é la estrada. Não está definido, está indeterminado. Uma estrada. Uma rosa. Uma rosa. R em italiano sempre vibrante, né? Uma rosa. Uma rosa. E, olha só, quando eu tenho una e a próxima palavrinha começa com um vogal, o que vai acontecer? Regra do apóstrofo novamente. Então, o A de una vai cair. Então, eu não vou ter una isola, e sim unisola. Não vai ser una ancora, e sim un'ancora. Não vai ser una iniziativa, e sim un'iniziativa. Isabela, como é que você diz isso aí? Vamos lá, vocês vão falar tudo junto, tá? É un'iniziativa. Unini. Porque esse apóstrofo tá aí justamente pra gente emendar praticamente uma palavra na outra. Então é un'iniziativa, un'iniziativa, un'iniziativa. E a letra Z, né? Não esquecer. Iniciativa, iniciativa. Para deixar a fala mais fluida. Então a gente vai para os indeterminativos. Então, da mesma forma que eu tinha o will, eu vou ter o una. Então, eu vou usar o un em todas as palavras masculinas que começam por consoantes e oh não, não, exceto os casos que eu vou usar uno. Infelizmente, isso vai acontecer, né? Por quê? Por uma questão de fluidez na fala, realmente. Só que existe uma coisa muito interessante que acontece com o L apóstrofo, mas não acontece com o N apóstrofo, né? Que é o quê? O N, quando a gente tem uma palavra que começa com vogal, como albero, a gente não vai a gente não vai transformar em apóstrofo, a gente vai simplesmente manter un. Então, eu não digo uno albero, eu digo simplesmente un albero. Eu digo un amico. Essa é, digamos assim, uma observação muito que vocês precisam prestar atenção mesmo, ragazzi. Porque eu já cansei de ver alunos escrevendo un amico, colocando um apóstrofo. E nesse caso não é necessário, porque é uma palavra masculina. Começou com vogal? Começou.
mas eu não uso uno, não digo uno amigo. Eu digo sim um amigo. Gabi, vai ficar já gravada no YouTube sim, a live vai. E o link agora tá na descrição, vocês podem clicar aí, ó, é só descer. Se não aparecer, clica assim, ó, F5, atualiza a página, que vai aparecer assim, é só clicar para vocês fazerem o download, tá bom? E ter essa explicação sempre com vocês. Então, olha só que interessante. Eu vou usar um cane, um restaurante, um quadro, un albero, un amico, un angelo, un orologio e não um orologio, un orologio. Por quê? Porque a língua quis assim, ragazzi. Porque a gente não precisa, na verdade. Isso é tudo uma questão de economia. Então, ó, seguindo aqui. Os artigos indeterminativos, agora eu tenho uno. Então, qual caso que eu vou usar o uno? Eu vou usar o uno quando... Ó, peraí, não. Tá. Deu um erro de digitação ali, ragazzi. Depois eu corrijo ali para vocês. Useremo l'articolo 1 davanti ai nomi maschili che cominciano per un, senza la vocale. Senza la vocale, tá bom? Eu vou tirar esse pedaço aqui. Esse é o do anterior, do L apóstrofo. Então, eu vou dizer uno yogurt, uno zucchero, aí sim, eu vou dizer uno sport, eu vou dizer uno gnomo, uno pneumatico, uno psicólogo, uno iato. Dizer ele completamente, né? Então, eu não vou usar o N apóstrofo com palavras masculinas. Eu vou usar o N apóstrofo com palavras femininas. Uno stipendio, maravilhosa com esta parola. Stipendio é como salário, né? Aqui eu tenho um desenho para vocês, ó, dele pneumático. Isso é um pneu, tá bom? Essa primeira linha aqui, ó, vocês cancelam, apaguem. Per vocale no. Solo per consonanti. Poi, gli articoli partitivi. Então, agora a gente passa para a fase 3. Ragazzi, os artigos partitivos, a gente chama de partitivos. Por que que eles são chamados de partitivos? Porque eles são usados inicialmente para indicar a parte não exata, né, indeterminada de um todo, tá bom? E como ela é para especificar uma parte não determinada, uma quantidade não determinada, a gente não consegue passar realmente os artigos indeterminativos para o plural. Então, o que a gente tem que fazer? Então, a gente tem que passar agora a usar os artigos partitivi. E como a gente vai usar esse artigo partitivi, né? Como que eles vão ser usados? Primeiro caso. Eles são usados para exprimir uma quantidade indeterminada. Então, quando eu quero dizer que é uma quantidade, mas eu não sei dizer se é uma maçã. Não é uma maçã, não é uma banana, não é uma fatia de torta. É um pouco da torta, um pouco da banana, um pouco da maçã, não é uma xícara de café. É um pouco de café, é uma parte do café. É uma parte do suco, é uma parte do refrigerante, é uma parte do todo. Então, olha só, o artigo partitivo vai, primeiro de tudo, indica isso, é a parte de um todo. Quando eu uso ele no singular, ele tem a ideia de um pó de. Então, vai ser como dizer um pó de café, um pó de zucchero, um pó de pasta. E quando eu uso no plural, agora ele já vai ter a ideia de alguns ou algumas. Então, vai ser como dizer alcune persone, algumas pessoas. Eu não sei a quantidade, mas eu sei que são algumas. Alguns lugares, eu não sei qual é a quantidade, mas eu sei que é alguma quantidade ali que está indeterminada. Então, nós vamos começar com os artigos, o partitivo. Feminile, vamos começar com o feminino. O feminino no singular, então a gente vai usar della.
Lembrando que essas palavrinhas no singular têm a ideia de um pó de. Então, quando eu digo, por exemplo, della pasta, eu estou dizendo um pouco de, ou um pó de. Então, eu posso dizer, por exemplo, mangio della pasta. Mangio della pasta. Isso quer dizer eu como um pouco de macarrão, como uma parte do macarrão. Ou mangio della torta. Mangio della torta. Eu como uma parte, um pouco daquilo. Della marmelata. Aqui eu até coloquei uma imagenzinha para vocês, né, não confundirem, porque marmelata no italiano é como a gente diz geleia, né? Então, marmelada no português é uma coisa bem específica, né? É aquele doce feito com marmelo. La marmelata. Em italiano vai ser qualquer geleia. Então aqui a gente tem uma marmelata di fragole, então uma geleia de morango. E assim por diante. Então marmelata em italiano não é exatamente a marmelada que a gente conhece no português, né? Então marmelata, geleia. Então, della marmelata, eu estou dizendo que é um pouco de geleia. Mangio il pane con della marmelata. Então, eu como um pedaço de pão, del pane, como um pouco de pão, com della marmelata, com um pouco de geleia. Ho comprato delle birre per bere domani mattina. Perfetto, domani mattina. O Bruno já usou o delle, que é o caso do plural. Então, aí já quer dizer o quê? Algumas. Então, se eu digo delle paste, eu estou dizendo que existem alguns tipos de macarrão, né? Algumas pastas, delle paste. Delle torte. Então, eu quero dizer que naquela padaria, naquela delicatessen, naquele lugar que vende doces, tem umas tortas lindas, uns bolos maravilhosos. Eu vou dizer o quê? In quella pasticceria ci sono delle belle torte, delle belle torte. E esse delle, ele indica o quê? Alcune. Quer dizer que são algumas. Então, alguns bolos, ou tem esse senso de não é um número específico, mas são alguns, é uma quantidade. Andiamo, então quando eu digo delle marmelate, então eu estou dizendo que são algumas geleias. Em Itália ci sono delle marmelate buonissime. Então eu estou dizendo o quê? Que na Itália existem geleias maravilhosas. Então eu estou dizendo o quê? Uma quantidade indeterminada. Quando usar può quando for o verbo potere, na terceira pessoa, quando for dizer que ele ou ela pode. Então, por exemplo, lei può parlare, então ela pode falar. Lui può studiare, ele pode estudar. O può vai ser usado nesse sentido. O può é o verbo potere, na terceira pessoa, que é o lui ou lei que está falando. Va bene? Algumas ilhas. Então eu vou dizer o quê? Delle isole. Algumas ilhas. Delle isole. No masculino, eu tenho a primeira, que seria o equivalente ao il, que também seria equivalente ao meu artigo una, sem apóstrofo. Agora eu tenho ele partitivo aparecendo como se fosse um del. E eu falei para vocês, tô batendo nessa tecla. Buonasera, Dalva, buonasera. Tô batendo em qual tecla? Que quando eu uso o articoli partitivo, gli articoli partitivi, no singular, eu quero indicar um po' di. Eu tô dizendo um pouco de. Então, quando eu digo del pane, eu tô dizendo um pouco de pão. Mangio del pane. Eu como um pouco de pão. Ti piace mangiare del pane? Você gosta de comer um pouco de pão? Ou ti piacerebbe mangiare del pane insieme a me? Você gostaria de comer um pedaço de pão, um pouco do pão? Mangiare del pane, del formaggio. Del formaggio o quê? Um pouco do queijo, um pedaço, uma parte dele. Bere del caffè.
Bere del café, prendere del café. Então, tomar um pouco de café, sempre no singular. Agora, passei para o plural, dei. Agora, ele está mais para a ideia de alguns, alguns. Então, quando eu digo dei carne, eu estou dizendo alguns cães. I miei vicini hanno dei cani carinissimi. Meu vizinho tem uns cachorros, alguns cachorros fofinhos. Dei cani. E ho dei gatti meravigliosi. Eu tenho uns gatos maravilhosos aqui. Isso é vero. Isso eu estou afirmando e é verdade. Se eu digo dei formaggi, eu estou dizendo que tem alguns. Per esempio, qua a Minas Gerais ci sono dei formaggi meravigliosi. Ci sono dei formaggi, então estou dizendo que tem uns queijos que são incredibili. Dei quadri, posso dire Van Gogh ha dipinto dei quadri stupendi. Então, o Van Gogh pintou alguns quadros que são lindos, né? E aí eu tenho esse dei que vai ter a ideia de alguns. Va bene? Questa classe ha degli studenti intelligenti, è vero, ha tutti gli studenti intelligenti, dai, tutti sono bravi. Todo mundo que tá aqui, ó, muito inteligente. Poi, agora então, a gente vai falar dos usos particolari. Então, quais são os usos particolari degli articoli, ragazzi? Então, a gente vai usar, a gente vai ter que observar algumas, como que eu posso dizer? Eu ia falar observar algumas observações, mas não é isso. A gente tem que observar algumas regrinhas que é pra gente poder estar assim, 100% afiado quando a gente fala do uso particular dele artículo. Por quê? A gente não vai usar os artigos de tudo quanto é forma, do jeitinho que a gente usa em português. Então, por exemplo, quando eu tô falando de um amigo meu, eu posso falar assim, a Maria veio aqui em casa ontem. Ou então, o José, ele trabalhou ontem até tarde. Então, a gente usa esse artigo no português é muito comum na frente do nome de pessoas, né? Então, no italiano isso não vai acontecer. Então, eu não digo la Isabella para dizer a Isabela, eu digo Isabella. Eu não digo il Giuseppe. Eu digo simplesmente Giuseppe. Por quê? Eu não vou usar artigo na frente de nome ou sobrenomes próprios de pessoas, né? A não ser que eu esteja falando de uma coisa, de uma palavra comum. Então, uma coisa é dizer Maria, mas eu posso dizer La Signora Maria. Mas aí você entende que o lá, ele não está na frente de Maria especificamente, ele está na frente de Signora. Stessa cosa com Rossi. Então, eu não vou dizer, por exemplo, il Giuseppe, mas eu posso dizer il signor Giuseppe Rossi. E aí funciona, e eu posso usar o artigo. Lo scultore Michelangelo. Agora eu usei lo porque scultore começa com C, com S seguido de consoante, né? SC. Lo scultore. Se eu não tenho a palavra scultore, eu uso só Michelangelo. Michelangelo. Ou seja, eu não vou usar artigos na frente de nomes próprios. Mas eu posso usar quando eu quero indicar que ali é a inteira família. Então, agora são os Rossi. Não é o Rossi, o senhor Rossi. São os Rossi. Como agora eu quero indicar que é um grupo, que é mais de uma pessoa, agora eu uso o artigo no plural. Então, i Rossi, que é a família Rossi, e Bruno, a família Bruno, per dire che sono tutti. Ou também posso usar, por exemplo, no caso da Marie Curie, que é uma scienziata, né, uma cientista, e que ela
ela é conhecida sempre como Marie Curie. Ela já é famosa por esse nome e é o nome dela, digamos que é o mais usado ali é o Curie, né? Que é o nome, o cognome dela, sobrenome dela. Então a gente diz que ela é La Curie. La Curie seria como em italiano, La Curie, como se fosse o nome dela realmente, né? Para quem conseguiu entender a pegadinha, né? Aqui eu tenho o Michelangelo. Quem é fã de Tartarugas Mutantes Ninjas, gente, o Michelangelo é a minha tartaruga, uma das minhas favoritas. Ele era o mais engraçado, né? Coloquei aqui só pra pegadinha mesmo, pra ver quem pegava a referência. Quem entende de referência aí deve ter pegado. Próximo, uso particular. Então a gente não vai usar quando eu tiver com nome de família, né? E usando um possessivo, exceto quando eu tiver o possessivo loro. Isso aí eu posso explicar mais detalhadamente numa aula sobre possessivos pra gente, tá? Mas, por exemplo, quando então eu tenho um possessivo, dire mia madre e mio figlio, aqui o lá e o il estariam cortados, porque com possessivo e nome de família eu não uso, eu digo diretamente mia madre, mio figlio, mio padre, mio fratello, minha sorella, mas quando eu tenho loro, especificamente loro, aí eu posso usar. O Jefferson disse que gosta do Leonardo. O Leonardo era l'intelligente, né? O Léo era o inteligente, o líder da turma. Eu gostava do Michelangelo porque o Michelangelo sou eu se eu fosse tartaruga ninja. Então, minha comida favorita também é pizza. Então, tinha que ser. Eu sou um Michelangelo, gente. Se eu fosse uma tartaruga ninja, né? Mas eu não sou. Então, eu vou usar o artigo com nome de família se eu tiver um adjetivo. Então, por exemplo, ou se eu tiver com aquela palavra no plural, i miei cugini, então os meus primos, il mio caro padre. Aí eu posso ter o meu querido papai. Aí o caro, ele tá dando uma característica para pai, né? Eu vou usar também antes de nome geográfico, ou seja, na frente de palavras como montes, rios, lagos, mares, oceanos, continentes, estados, regiões. Então, il Tevere, que é il fiume, o rio, Pacífico, que é il mare, l'Africa, che è il continente, la Spagna, che è un paese, la Sardegna, che è una regione italiana. Então eu vou dizer, por exemplo, eu posso dizer il Brasile, que é o país, posso dizer l'América Latina, que é um continente. Porém, se eu quero dizer o nome de cidade, eu não digo il Belo Horizonte, por exemplo, ou la Belo Horizonte, né, que é a minha cidade. Eu não digo il São Paulo, não digo la Roma, eu digo Roma, Venezia, Parigi, não só qualsiasi, Washington, não importa lá citar, eu não vou precisar de usar artigos nesse caso, tá bom? E quando eu tenho uma palavra estrangeira, nome stranieri, a gente vai escolher o artigo baseado em como a gente pronuncia, tá bom? Então, por exemplo, se eu tenho a palavra show em inglês, né, começa ali com SH, só que ela tem uma pronúncia de SC em italiano, ou seja, um S seguido de consoante. Tudo bem que escrito também é um S seguido de consoante, né? S seguido de H. Então, eu não vou dizer il show, eu digo lo show. Mas eu já vou dizer il jazz. Por quê? Como se eu tivesse escrito com GI ali, né? Jazz, il jazz, e não lo jazz, il jazz. E como a letra H é muda em italiano, ou seja, no início de palavras, ela não tem som, o artigo que vier antes da letra H
vai vir como se estivesse antes de uma vogal diretamente. Então, é l'hambúrguer, mesmo se eu tenho um apóstrofo H. L'hambúrguer, l'hotel, enfim, vocês podem colocar aí qualquer palavra com H nesse caso, Harry Potter, se fosse, por exemplo, sempre com apóstrofo. Por quê? Porque é como se realmente não tivesse nenhuma... Não tivesse uma consoante ali, como se fosse uma vogal, né? Ragazzi, então vamos lá. Como eu não ia deixar vocês terminarem aqui sem uma atividade, nós vamos fazer aqui essa atividade juntas, tá? Então, nós vamos ter que completar o texto. As 3 primeiras frases eu já coloquei nos stories essa semana, acho que tem uns 2 dias. Então, vocês vão revê-las aqui e eu vou explicar para vocês uma por uma, tá bom? Então, a gente tem que completar com os artigos determinativos. Então, eu tenho primeiro, basicamente, claro que a gente pode observar a frase inteira, a gente vai fazer isso, vai pronunciar tudo, mas o artigo, ele depende sempre da palavra que vem logo depois dele. Então, a gente pode analisar a palavrinha que vem logo depois do espaço para a gente identificar qual artigo tem que vir. Então, vamos começar com sale. La parola sale. La parola sale. É uma palavra masculina ou feminina? Coloquem aí para mim. Sale, sale, que a gente coloca na comida, né? Sale. É uma palavra femminile ou maschile? Vocês podem colocar aí para mim. É uma palavra maschile, maschile. Então, eu já sei que eu não posso usar lá e nem le, porque são artigos para palavras femininas. Mas eu posso dizer il e talvez eu possa dizer lo. E aí, Isabela, eu vou usar il ou vou usar lo? Il ou lo? Então, a gente vai ter que olhar como que essa palavra começa. Ah, começou com S. Começou com S. Mas S seguido de consoante? Não, é S seguido de vogal. Então, é sale. E ela está no singular. Então, eu vou dizer il sale. Potresti passarmi il sale, per favore? Repitam em casa. Potresti passarmi il sale, per favore? Potresti passarmi il sale, per favore? Você poderia me passar o sal? Maschile. Ó, o Luan chegou aí, ó. O Luan, meu aluno, tá aí. Ah, bravo! Acertou, é isso aí. Ho finito compiti di matematica. Agora eu tenho a palavra compiti. Que, vamos lá. Masculino ou feminino? Maschile, femminile. Maschile. Singolare ou plurale? Plurale. Então, é maschile, plurale. Então, maschile, plurale, eu posso ter i ou eu posso ter gli. Quando que eu vou ter gli? Quando começa com z, ps, gn, s più consonante, que não é o nosso caso. Então, eu vou dizer ho finito i compiti. Ho finito i compiti di matematica. Então, aqui eu uso o artigo i compiti di matematica. Terceiro caso, que era o da pegadinha, né? Eu tenho a palavra zuccheri. Então, zucchero é uma palavra no singular, masculina, começada com zeta. Só que aqui a gente tem zuccheri. Então, é a palavra masculina, começada com zeta, começa com z, e que está no plural. Então, aqui eu vou ter que usar o artigo gli. Dovresti limitare gli zuccheri nella tua dieta. Dovresti limitare gli zuccheri nella tua dieta. Ou seja, então você deveria, né? Seria interessante você limitar os açúcares na sua dieta. Capito? Quando eu tenho mio psicólogo, então aqui eu tenho a palavra, lógico que é psicólogo, mas eu tenho um possessivo antes, que é mio. Então eu vou ter que usar o artigo antes de mio. É il mio psicólogo. Il mio psicólogo. Mas Isabela, psicólogo não começa com PS? Começa com PS. Mas eu não estou dizendo lo psicólogo. Eu estou dizendo il mio psicólogo. Então, atenção que o artigo vai sempre mais ligado à palavra que está logo em seguida, né? Então, você não vai preocupar com a que vem logo depois, né? É aquele que ele vem antes.
Então, il mio psicologo dice che devo essere più aperto alle novità. Il mio psicologo dice che devo essere più aperto, ou no meu caso, aperta alle novità. Então, o meu psicólogo diz: tuo figlio ha dimenticato zaino. Agora eu tenho zaino, que é palavra masculino ou feminino? Maschile. Comincia com Z. Tá no singolare. Então eu vou dizer lo zaino. Tuo figlio ha dimenticato lo zaino nella mia macchina. Lo zaino, mochila, né? Quem tava na live de acessórios, que foi sábado passado, sabe que zaino é mochila. Quem ainda não viu, pode assistir, o vídeo está gravado no YouTube, tá bom? Vocês podem assistir sobre os acessórios, abelhamento e cores em italiano. A próxima palavra é amiche, que é a palavra feminina, certo? Começou com vogal, certo? Então é L apóstrofo? Não. Por que não é? Porque está em plural. Sempre que eu tenho uma palavra feminina no plural, o meu artigo vai completo. Então eu vou dizer le amiche. Le amiche della sposa hanno fatto un discorso bellissimo al matrimonio. Bellissimo. O condisci é de condimento, vuol dire temperar. Condisci l'insalata com óleo e aceto. Aceto, então, o óleo é o azeite de oliva, o aceto é o que a gente chama de vinagre, tá bom? Aceto balsamico, por exemplo, é o vinagre balsâmico. Então, condisci l'insalata com l'olio e l'aceto. Então, eu estou dizendo que você está temperando a salada com azeite e vinagre. Então, não confundir aceto com azeite. Como a gente diz azeite em italiano? L'olio d'oliva, l'olio d'oliva. O aceto, que cos'è então? Vinagre. Per esempio, aceto balsamico, como vinagre balsâmico. Essas duas palavrinhas começam com vocale, estão no singolare e são masculinas. Então, eu vou simplesmente usar L apóstrofo. L'olio. Digam em casa, l'olio, l'aceto, l'aceto. Ho dimenticato, adesso eu tenho chiavi, que num primeiro momento a gente pode olhar e achar que é masculino, né? Porque termina com I. Mas eu tenho que lembrar que o singular de chiavi é chiave, la chiave é a chave. Então, se eu digo la chiave no singular, como é que vai ser no plural? Le chiavi di casa. E la nuova amica. Por que, Isabela, não é amica? Então não tinha que ser apóstrofo? Não, porque a palavra que vem logo em seguida é nuova. Então eu digo la nuova amica. Mas se não tivesse a palavra nuova, seria então l'amica. Mas não é l'amica, é la nuova amica di Luca. Dov'è? Repito em casa, onde está? Dov'è la nuova amica di Luca? O tra sport offerti dalla scuola non c'è golf. Então aqui eu tenho a preposição tra, que indica entre, ou seja, já sei que é mais de um. Então quando eu digo tra sport, eu sei que ali eu tenho um artigo plural. Sport é palavra estrangeira, que começa com S seguido de consoante, que está no plural, eu vou usar o artigo gli. Tra gli sport offerti dalla scuola, então os esportes oferecidos pela escola, non c'è il golf. Por quê? Golf não faz um som muito diferente em italiano, então a gente vai usar o artigo no singular, il golf. Uffa, va bene ragazzi, mamma mia! Adesso torno qua un istante. Perché? Diciamo che è stato intenso, não? Eu falei para vocês que seria uma live mais intensa, com muita informação, com muita coisa sobre os artigos para vocês, com muitos exemplos. Vou dar
lascio un bacione a voi. Grazie, grazie mille. Un bacio.